Vamos falar um pouco sobre causa e fator de risco. Pessoal, existe na internet o tempo inteiro, a gente acaba levando umas pauladas, porque a gente coloca assim, saiu um novo estudo, aí vamos supor, recentemente teve um estudo do Canadá, falando sobre mães que fumaram maconha durante a gravidez, pareciam ter um risco aumentado de ter um filho com autismo. E um médico super respeitado, maravilhoso, estudiosíssimo, assim, ele é fantástico, ele postou o estudo na internet. E aí, pronto, já foi o suficiente para ele ser malhado. Algumas pessoas falam que interessante, não sei o que tal. Isso acontece quando a Neuroconecta coloca, eu coloco, esse médico coloca, outro cientista coloca, outro médico coloca. Não importa quem seja. As pessoas, elas começam a entender o seguinte, só vai nascer autista se a mãe for maconha. Automaticamente as pessoas entendem isso. E não é isso o que acontece. Ou todo mundo que fuma maconha, toda mãe que fuma maconha vai ter filho com autismo. Ou seja, se não existisse maconha, não existiria autismo. É isso que as pessoas começam a entender. E aí as pessoas, elas... eu até dou razão para algumas mães, assim, não é nem razão, eu tenho empatia, eu entendo. Como não entende de ciência, assim, tudo mais, ela fala, poxa vida, como assim? Agora a minha família vai ficar achando que eu fumei maconha, os meus amigos vão ficar achando que eu fumei maconha, eu nunca fui maconha, meu filho nasceu com autismo, deixando de seguir em 3, 2, 1. A pessoa, ela se sente machucada com aquilo. Então, vamos entender o seguinte, uma coisa é causar autismo, outra coisa é ter um fator de risco aumentado. Então, se eu sou uma pessoa que eu já tenho autismo, depressão, bipolaridade, alguma coisa desse tipo, ainda por cima eu tomo durante a gravidez ácido valproico, que é um remédio para depressão, epilepsia, veja bem, a minha genética já é prejudicada, eu já tenho epilepsia ou depressão para estar tomando ácido valproico, e ainda tomo ácido valproico, isso daí vai ser o causador do autismo do meu filho, ou da gravidade, da severidade do autismo do meu filho. Agora, se eu tenho só um TDA, tenho só hiperatividade, sou muito ativa, aquela pessoa e meu marido tem TDA, desligadão, esquece das coisas, né? Tem aquela coisa toda, não se organiza. Então, nós dois já temos ali 2 transtornos do neurodesenvolvimento. Eu sou hiperativa, ele tem TDA. A gente já tem uma chance maior de ter um filho com autismo. E durante a minha gravidez, eu fumei maconha, ou durante a minha gravidez, eu bebi bebida alcoólica, ou durante a minha gravidez, eu trabalhei em posto de gasolina, fiquei sentindo aqueles químicos da gasolina, ou durante a gravidez, eu fui assaltada, passei um nervoso muito grande, meu marido morreu durante a minha gravidez, alguma coisa que tenha me estressado, eu briguei feiamente com a minha sogra, eu precisei mudar de casa. Qualquer fator estressante, riscos, né, ambientais que eu tenha sido exposta, eu posso aumentar a chance de eu ter um filho com autismo. Não é certeza que tudo que vai acontecer comigo vai fazer com que meu filho nasça com autismo. Talvez essa criança nasça a criança, nossa, mais neurotípica do mundo, mas existe aí uma chance aumentada de eu ter um filho com autismo. Então, fator de risco não é causa. Fator de risco é aquilo que aumenta o risco da pessoa nascer com algum transtorno do neurodesenvolvimento. Nesse canal aqui nós falamos especificamente de autismo, e nós sabemos que autismo é dividido em centenas de subtipos, milhares de subtipos, é praticamente um autismo para cada pessoa, quase isso, para a gente chutar lá em cima, tá bom? Então, quando a gente fala de fator de risco, não, a gente não está querendo dizer que só porque existe fator de risco, toda mãe foi exposta àquilo. Não é a mesma coisa. Nós sabemos que álcool, por exemplo, não existe quantidade segura para se tomar durante a gravidez. Não existe. Nós sabemos que infecções durante a gravidez, por exemplo, e a mãe chega a ter febre, alguma coisa, existe aí uma questão, eu não sei falar MIA em português, Fabi, que é o Maternal Immune Activation, ativação da imunidade materna. Imunidade materna, acho que é isso, a gente só fala isso em inglês, seria assim, ativação da imunidade materna. Se eu tenho uma febre, uma gripe muito forte, se eu tenho uma dor de garganta durante a minha gravidez, eu tenho uma ativação da minha imunidade, e isso pode ser um risco aumentado para que esse meu filho nasça com algum transtorno do neurodesenvolvimento, mais especificamente autismo. E só dando um link para o que a Anitta falou, inclusive esses fatores, quando a gente fala de fator ambiental, a pessoa sempre pensa que é poluição do ar, ambiental de meio ambiente, né? Mas não, é quando não são fatores genéticos. Então, por exemplo, prematuridade, né? Baixo peso ao nascer, são fatores de risco
né? Então, se a criança nasce prematura ou com baixo peso, é um alerta, porque o risco dela ter autismo é aumentado, ela tem uma maior chance. Só que não é porque ela nasceu prematura ou de baixo peso, ela já nasceu prematura com baixo peso por conta de questões da genética dela. Então, é meio que uma combinação genética e ambiental. Então, tem vários fatores que têm comprovação, que têm relação com aumento, né? Aumentar a chance de ter autismo, tá? Mas não significa que causa. Então, esse trabalho sobre o uso de maconha durante a gestação saiu foi na Nature, se eu não me engano, uma revista assim, de altíssimo impacto, uma revista científica super renomada. Então, foi um estudo muito bem feito, com um número grande de pessoas. Então, é um estudo muito robusto, né? Que a gente confia bastante. Mas é um fator de risco, não um fator causal. O que seria um fator causal? A mutação em um gene, por exemplo, na síndrome de Rett. A mutação no gene MCP2 causa síndrome de Rett. Tá? Então, no laboratório, lá na USP, a gente está pesquisando bastante essa questão de infecções durante a gestação, principalmente por agentes virais, né? Para ver o que isso pode ser de fator de risco para autismo ou não. Então, a gente está investigando o Zika vírus, o vírus da gripe mesmo, influenza. Agora a gente está investigando o coronavírus, que a gente não sabe o que. A gente está vendo que o corona está afetando muito o sistema nervoso central. E nas gestantes, pode ser um fator de risco para autismo ou para outros problemas neurológicos, transtornos neurológicos ou psiquiátricos? Não sabemos, né? Não conhecemos nada ainda sobre o corona, mas a gente está investigando isso porque está tendo muito sintoma neurológico nos adultos. Né? Mas e na gestante? Né? Será que ele passa a barreira da placenta e atinge o feto, assim como acontece com o Zika? Né? Que causa a microcefalia, né? Que a gente falou tanto de microcefalia em 2015, 2016, que teve aquele surto no Brasil, né? Então, tudo isso são fatores de risco. A gente tem lá uns dados que a prevalência de autismo em crianças com microcefalia, com a síndrome congênita do Zika, é maior do que na população geral. Então, você vê que o Zika provavelmente é um fator de risco para autismo, tá? Mas não significa que toda criança que teve a microcefalia nasceu autista, tá? Então, essa é a diferença entre fator de risco e fator causal, né?